Fala pessoal, bem-vindos ao Alcatraz Security, mais um evento para a comunidade de segurança. Estamos aí na primeira edição, convite do professor Alfredo, obrigado pelo convite. E montei um deck aqui, montei uma apresentação rapidinha para a gente falar um pouquinho sobre identidade digital. Então vamos seguir aqui o script para eu poder tentar ser o mais breve possível e não consumir muito tempo de todo mundo, tá? Bom, meu nome é Felipe Prado, mais uma vez aí agradeço ao convite do pessoal do Alcatraz para poder palestrar aí na primeira versão do evento. Já estou nesse mercado aí já fazem 30 anos, para quem não me conhece, já estou no mercado já fazem 30 anos, já fui professor, já ganhei prêmio como CISO, lancei um livro há pouco tempo, então contando um pouco da história da segurança da informação. Tenho uma comunidade, né, que é o Security Lifestyle, eu sou palestrante de grandes eventos aí de segurança aqui no Brasil e mundo afora, enfim, gosto bastante do tema de segurança, principalmente do tema de gerenciamento de identidade e IAM, é um tema que eu venho estudando bastante desde 1999, vamos dizer assim, e de lá para cá só tenho a agradecer tudo que está acontecendo e o que a gente está vendo aí no mercado, né. Espero aí poder atender vocês no que tange aí a expectativa, e a ideia aqui é falar realmente de identidade, tá? Estou vendo aí que nas horas vagas sou skatista, acho que não tem como negar, participo da confraria da marca da Lifestyle Skates, então acho que é a minha válvula de escape, né? O skate e a música também, para quem me conhece, eu toco em vários eventos de hackers aí em São Paulo, e a gente está sempre nesse meio aí dos eventos de segurança, né? Seja palestrando, ou seja fazendo mentoria, seja fazendo talks e mesa redonda, ou seja tocando, né? Mas vamos lá. Um dado importante para a gente compartilhar é que até 2030, 90% da população, aí, em torno de 7,5 bilhões de pessoas, deverão estar online. Não é muito diferente do que a gente tem hoje, porque hoje a gente já vê muita gente online, mas a coisa só tende a crescer, né? E não tem como fugir, a proteção da sua identidade digital, ela não é mais uma recomendação, mas uma necessidade e uma obrigação. E vou tentar mostrar para vocês aqui que não basta a gente pensar só na corporação, porque a gente também precisa cuidar dos nossos dados, né? E um número um pouco chocante, só do que a gente está vendo nesse começo de ano, em janeiro, né, nesse primeiro mês do ano de 2024, esses são os números de vazamento de dados que a gente teve aí no mundo, tá? Obviamente, em relação ao que está aí essa parte do ANO Brazilian Organization, a gente sabe que existem controvérsias a respeito desses números, até por causa da base que já foi vazada anteriormente, mas tirarmos isso aí, deixarmos os outros números, né, o MOB é a maior vazamento que a gente teve no mercado. Então, são realmente números alarmantes e números preocupantes quando a gente fala de gerenciamento de identidade, né? Por quê? Porque a gente está falando efetivamente das nossas identidades. E quando a gente fala das nossas identidades, dentro de uma corporação, a gente fala muito de IAM, ou do Identity and Access Management, né? E o que é isso? Aí coloquei um resumo com as minhas palavras, né? Que é basicamente o pilar da segurança, que permite que as pessoas certas acessem os recursos certos, no momento certo e pelo motivo certo, né? Não tem deslize, não tem 0,5, é como a gente brinca na segurança, né? O mundo é binário, é 0 e 1. 0,5 é passível de ser hackeado, né? Então a gente tem que realmente, o IAM visa garantir aí que as pessoas certas acessem os recursos certos no momento certo e pelos motivos certos, né? E permitem, obviamente, que os administradores de TI gerenciem com segurança e eficácia todas as identidades digitais, seja dos usuários comuns e dos privilégios que estão relacionados a esses usuários, né? Então, é bem complicado a gente falar de IAM dentro de uma organização, porque a gente pensa basicamente num pequeno, né? A gente olha sempre a pequena parte, mas o que está por trás de um projeto, de um programa de gerenciamento de identidade, realmente vai um pouco mais além. Esse organograma, né? Ou essa teia, vamos dizer assim, eu até preciso alinhar ou atualizar, uma vez que já tem algumas coisas novas que apareceram, algumas coisas novas que vêm trazendo valor agregado aos domínios de IAM, isso precisa ser atualizado, né? E quando a gente fala de empresa, efetivamente, quando a gente está falando de empresas, o que a gente tem hoje como grandes desafios, né? O que está acontecendo nas empresas, que as empresas possuem como os grandes desafios direcionados à IAM? Primeiro de tudo é entender
toda a sua plataforma que sustenta um programa de IAM, seja na parte de processos, seja na parte de tecnologia, seja na parte de governança. Não tem mais como você pensar num programa de IAM entendendo uma parte da sua organização. Muitas empresas foram adquirindo outras empresas ao decorrer dos anos, né? Então isso acabou surgindo diversos outros ecossistemas que precisam ser integrados e, obviamente, colocados no mesmo processo de governança. Então, esse entendimento de toda a plataforma hoje que sustenta um programa de IAM, ele é muito importante dentro das organizações, e a gente vem trabalhando efetivamente com vários clientes fazendo esse tipo de trabalho, que é entender todo o projeto e todo o programa de IAM que os caras têm dentro de casa, né? Isso aí a gente não tem mais como fugir desse assessment, vamos dizer assim, né? Outros pontos importantes, a melhoria do processo de onboard, que é a contratação e do offboard, do desligamento, isso se tornou um ponto crítico dentro das organizações. Existem empresas fazendo trabalhos efetivamente focados nisso. Então, esse é um ponto de extrema atenção quando a gente fala de onboard, de offboard, principalmente o offboard, porque muito dos problemas que a gente vê de vazamento de dados, de usuário e senha, algumas vezes são daquelas senhas que não foram trocadas há anos e que foram vazadas, enfim. Isso realmente é bem complicado quando a gente fala do projeto de um programa de gerenciamento de identidade dentro de uma organização, né? Você tratar a contratação e o desligamento desse profissional, né? A implantação de um modelo de governança, onde com foco efetivamente em identidades e credenciais, assim como acesso, né? Não é a governança da segurança ou da cybersecurity, é a governança da identidade. Isso é um ponto também que vem sendo tratado em diversos projetos que vem acontecendo no Brasil e mundo afora. A gestão e a governança do ciclo de vida da identidade, o chamado Identity Life Cycle. A identidade, ela nasce, ela sofre alterações, ela sofre upgrades, ela sofre downgrades, assim como ela vem a morrer. Então, esse ciclo de identidade é um tema também que vem sendo bastante tratado, encarado como um grande desafio, né, dentro das grandes organizações hoje, né. Integração entre ecossistemas e plataformas de terceiros e prestadores de serviço. Hoje, o mundo afora, a gente está vendo ataque à terceira parte, não contente, um ataque à quarta parte, que é o parceiro do seu parceiro, né. Então, isso tem gerado problemas, isso tem gerado medos para os CISOs, né, para os CFOs, para os CTOs, para os CIOs, para os CISOs, para os CSOs, enfim, para todas as siglas de executivos que a gente encontra mercado afora. Muitas empresas também, como eu falei anteriormente, elas foram comprando outras empresas, a qual hoje você vê a necessidade de integração desses ecossistemas, enfim, você tratar esse modelo de integração hoje é um ponto crítico quando a gente fala de gestão de identidade e acesso, né? Ambiente híbridos, a gente encontra ambientes com clouds diversas, integrados com ambiente on-premise, federalização para cá, federalização para lá, então tratar esses ambientes híbridos de forma conjunta para que a gente tenha realmente um modelo único de governança, diferentes bases de dados de diferentes aplicações e sistemas que dificultam a gestão da identidade. Obviamente, hoje, a realidade de um programa de IAM, de uma plataforma de IAM, ela é muito diferente da década do começo dos anos 2000, né, quando a gente ainda falava de IDM e de Access Control, né, hoje você tem a sigla junta, o Identity and Access Management, mas esse papo de que, baixar um conector do meu marketplace que tudo vai funcionar. Não é sempre assim, a gente sabe que não é sempre assim. Existem várias aplicações legadas, existem várias aplicações diferentes, cada ambiente é um ambiente, cada tecnologia está instalada de uma forma dentro de um parceiro, de um cliente, porque você tem uma arquitetura diferente daquela que você viu anteriormente. Enfim, esse é um ponto de atenção, porque você integrar tudo isso para fazer um modelo único de governança, às vezes é bastante complicado, e principalmente se tratando de ambientes legados ou de ambientes que estão fora do marketplace, do fornecedor de uma solução de IAM que a empresa tem, né? Implementação de um modelo de segregação de função e gestão de perfil gestão de acesso baseado em perfil, né? O chamado Segregation of Duties e Role-Based Access Control. Hoje eu vejo muitas empresas já muito preocupadas com isso, já bastante preocupadas em implementação de um modelo de RBAC, que não é simples, tá, pessoal? Não é uma implementação simples. Isso exige realmente a implementação de uma governança, porque isso exige uma revisão de acesso, você tem que envolver toda a organização, mas é interessante que hoje as empresas, elas já efetivamente vêm tratando esse tipo de projeto, tá? Tentando realmente
entender como funciona a questão de cargos dentro da organização e saber como é que você joga isso para o modelo de controle de acesso do seu ambiente de tecnologia, né? É interessante você ver esse nível de maturidade que algumas empresas estão buscando e que já tem, interessante que também já tem. Garantir a conformidade com regulamentações, padrões e legislações locais. LGPD está aí, a gente tem que estar preparado para responder não só a auditoria, mas como uma possível auditoria de LGPD, uma possível solicitação de requisição de compliance. A plataforma de AM ela tem que te gerar efetivamente esses relatórios de uma forma rápida e segura e, obviamente, condizente com aquela realidade do teu ambiente, né? Tratar acesso remoto, muitos falar só as questões que envolvem a nova superfície de ataque que surgiu com o mundo do IoT, aquelas coisas todas realmente, mas existe um outro ponto, que são processos trabalhistas ou problemas trabalhistas que isso pode envolver, é você controlar o horário que aquela pessoa pode acessar, não é para acessar de madrugada, a não ser que tenha uma aprovação assim, assado. Então, você tratar esse modelo de governança hoje é realmente bastante importante. Obviamente, a implementação de múltiplos outros fatores de autenticação, né, do MFA, não é mais a questão da senha ou da biometria. Obviamente, você tem que ter um segundo fator de autenticação, você tem que trazer uma garantia de quem está acessando é realmente quem está acessando, não é uma outra pessoa, né? Então, isso hoje, efetivamente, já não é mais um ponto, precisamos pensar num projeto de MFA, não. Você precisa ter um projeto de MFA. Isso está bastante claro, porque isso realmente vem trazendo um novo fator, uma nova camada de proteção de acesso ao ambiente, né? Governança e gerenciamento de identidades não humanas, aquelas chamadas usuários de serviços, usuários de aplicações, usuários usados em integrações. Como é que você faz a gestão disso? Isso fica esquecido, aquela senha que você criou em 2001 e estamos em 2024 e utiliza-se a mesma senha daquele usuário, né? Fazer gestão em cima disso. Obviamente, gerenciamento de identidade para TI, OT e IoT, né? Dois mundos que apareceram, não que apareceram, mas que vieram a ser integrados numa solução de AM, principalmente o OT, né, que hoje você busca realmente trazer uma segurança a mais de acesso a esse outro ambiente, a esse outro mundo, diferente do mundo de TI que a gente está acostumado, e obviamente os usuários do nosso ambiente de IoT, que muitas vezes a gente esquece, as empresas não, mas às vezes a gente esquece dentro da nossa casa que a gente tem um monte de usuário aqui cadastrado dentro da nossa rede, seja no nosso roteador, seja na nossa lâmpada, seja na nossa geladeira, no ar-condicionado ou no ursinho de pelúcia, né? Desde que ele tenha uma conexão IoT, você hoje acaba negligenciando a gestão desse ambiente. As empresas já se preocupam bastante com esse tipo de desafio, porque sabem que existem usuários padrões que muitas vezes são explorados para um tipo de ataque, né, de usuário e senha. Acompanhar, obviamente, o cenário de segurança que está em constante evolução, novas ameaças aparecendo, eu não vou dizer diariamente, pode botar semanalmente, mas periodicamente. Isso, cenário é completamente louco, porque hoje a gente tem grupos de ataques que exploram o mundo de financial, que exploram o mundo de education, que exploram o mundo da saúde, o mundo do varejo, enfim, a gente tem grupos de atacantes para cada tipo de indústria, então a gente tem que estar, obviamente, acompanhando o cenário que a segurança está nos levando. Muitas senhas para muito ambiente, então muitas aplicações, chamada implementação do SSO, as pessoas muito associam, né, o IAM com SSO. Eu, particularmente, acho que são duas coisas separadas que no final se integram. Mas quando a gente fala de IAM, a gente está falando de gestão de identidade e acesso, e não de autenticação, ou autorização, vamos dizer assim, autenticação, a gente fala do conjunto como um todo. A gente fala de autenticação, de autorização, de administração, e o single sign-on, ele efetivamente vai fazer aquele login para você baseado e suportado pela plataforma de IAM. Mas, obviamente, hoje dentro de uma empresa, um projeto de SSO, ele é pré-requisito realmente para você manter até uma segurança, uma camada de segurança a mais, sem ter necessidade de administrar dezenas de senhas de acesso a ambientes internos, né? E por fim, não menos importante, até bem importante, que é a gestão de identidades do ambiente BioD, né, do seu ambiente mobile. Lembrando que hoje a gente tem um ambiente, a gente leva um ambiente de mobile para dentro de uma organização. Ainda, né, eu particularmente tenho um celular direcionado para a empresa, um celular pessoal, e o meu da empresa efetivamente só tem coisa da empresa, porque eu estou lendo e-mail, tem
bastante informação confidencial e ele segue todos os ditames de segurança da empresa. Mas existem outras pessoas que utilizam o chip da empresa nos celulares pessoais, esse tipo de situação. Mesmo você colocando no padrão da sua organização, isso pode gerar algum tipo de risco, ou pode gerar algum problema futuro que vai estar relacionado ao seu usuário, né? Em resumo, hoje as empresas têm basicamente aí 5 grandes tratativas de gestão de identidade, né, o que são a gerenciamento de senha, entra single sign-on, MFA, plataforma de integração, tudo isso que a gente está vendo, usuários credenciais externos, identidade federada, autenticação e SSO e RBAC, segregação de função. São hoje os 5 grandes desafios que as empresas possuem dentro de um ambiente de gestão de identidade e acesso, seja ela uma empresa de pequeno, de médio porte, de grande porte. Lembrando que empresas de tamanhos grandes já possuem uma estrutura de gestão de identidade e acesso. Empresas de médio porte já vêm trazendo essa preocupação e, por incrível que pareça, empresas menores também já vêm buscando esse tipo de consultoria para poder realmente ter uma tratativa melhor de acesso às suas informações. Aí, pensando nessas mudanças que a gente vem vivendo no mundo, né, a gente realmente vem, as questões de legislação local, não só no Brasil, mas mundo afora, vem efetivamente exigindo que a gente tenha um melhor controle e uma melhor gestão das identidades e dos acessos aos dados da nossa organização, né? Lembrando que os dados hoje são bens patrimoniais, e eles valem muito dinheiro. Então, a gente realmente precisa saber como controlar e como mitigar riscos de acesso a esses dados, muitas vezes associados ao usuário e senha. De brincadeira a brincadeira, a gente sempre pensa, o usuário sempre pensa que você prover a melhor solução, ou você criar e fazer as melhores tratativas do seu usuário dentro da organização é simples. Mas quem trabalha no backstage, né, quem está por trás de toda essa implementação ou no back-end de um programa de IAM, sabe que é bem complicado. Por isso que as empresas efetivamente hoje estão buscando como ponto de entrada fazer esse assessment para entender o que eles têm dentro de casa, o que compõe o programa de IAM, o que pode vir a compor o programa de IAM. Então, não diríamos assim, as empresas vêm buscando sair dos pensamentos mirabolantes e realmente tratar os problemas que estão dentro de casa, né? E como é que a gente está sendo atacado? O que está acontecendo no mercado, ou como a gente está sendo explorado para poderem, diríamos assim, atacar os dados e identidades e acessos que a gente tem dentro das nossas organizações, né, dentro das nossas empresas. Primeiro, obviamente, que a gente está vendo aí vazamento e roubo de dados. Isso, para quem me acompanha no LinkedIn, sabe que eu tenho o Daily News lá, que eu publico notícias diárias no blog, lá tudo que está acontecendo no mercado de segurança, privacidade e hacking, e não tem um dia sequer, ano passado foi o ano inteiro, 2022, eu acredito também que fiz boa parte do ano, mas se você pegar, desde que eu comecei a fazer o Daily News no blog e vir até essa semana, porque eu faço isso um post semanal, né, com as notícias diárias do que está rolando nessa semana, você vai ver que não tem um dia que não tem um vazamento de dados, tá? Isso não é uma suposição, isso realmente é o que está acontecendo. Eu não estou falando só de Brasil, efetivamente, mas do mundo inteiro. A gente não tem um dia no mundo que a gente não tem uma notícia de vazamento de dados, tá? Seja de roubo, seja de vazamento, mas a gente efetivamente, isso é um problema muito sério e isso está afetando os acessos internos às organizações e até mesmo aos seus usuários pessoais, né? Então, enfim. Outro problema, base de dados de aplicativos descontinuados, aquele app que um dia você instalou, que você se autenticou com qualquer coisa, com sua rede social, o que quer que seja, você autorizou aquele app a ter acesso às suas informações e essa base foi descontinuada, né? Então, essas bases podem ser acessadas por pessoas que venham a descobrir. A gente já teve alguns casos no ano passado de alguns apps que foram descontinuados e as suas bases foram paradas na Dark Web, né? Então, é um problema que a gente precisa saber como tratar e que a gente precisa, obviamente, de novo, efetivamente fazer um programa de gestão de identidade para que nenhum problema seja oriundo, né, ou venha a ser afetar a organização que a gente trabalha.
de novo, senhas antigas e já disponibilizadas em bases vazadas. A gente sabe a quantidade de base de dados que está disponibilizada na Deep Web, na Dark Web, até mesmo em sites da internet, né, ou em grupos de Telegram. A gente vê isso sendo compartilhado. Muita falha no processo de desligamento de um colaborador. Isso saiu de um simples apontamento de auditoria para um problema, efetivamente, onde as empresas hoje estão buscando a tratativa e a melhoria desse processo, e não é só no Brasil. Eu participo de projetos na Áustria, na Bélgica, na Itália, que tratam efetivamente do processo de offboard. Tá? Então, algumas características que a gente tem aqui no onboard, como Identity Proof, outras coisas que agora estão sendo implementadas lá fora, mas o processo de offboarding efetivamente é um processo crítico que vem sendo tratado com, vamos dizer assim, com um projeto, um programa, um projeto específico para esse tema. Tá? Isso eu tenho visto assim direto. Né? A ausência de governança de riscos, de identidade de acesso. A gente vê muita governança da segurança, muita governança de cybersecurity e pouca governança de identidade e acesso. E hoje as empresas começam a tratar um programa de governança para a gestão de identidade e acesso, seja pelos problemas que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, ou seja, realmente por uma maturidade ou para buscar um aumento da sua maturidade no que tange a segurança da informação. Né? Acesso remoto e gestão de terceiros, isso realmente é uma tratativa à parte. Eu brinquei numa palestra que eu dei anteriormente, né, que fiz o teste com o meu vizinho aqui. Primeiro hackeei a lâmpada dele, da lâmpada dele entrei no Wi-Fi da casa dele, do Wi-Fi da casa dele entrei dentro do notebook dele, do notebook dele entrei dentro da empresa dele, tudo utilizando o usuário que ele tinha dentro do ambiente do sistema operacional dele, que no caso era o usuário guest. Mas enfim, esses acessos remotos à organização, eles obviamente abriram uma nova superfície de ataque e isso precisa ser controlado. Como é que a gente controla o acesso dentro da nossa empresa? Né? Muita coisa mudou da pandemia para cá e muita coisa apareceu de lá para cá também, que hoje vem sendo tratado como os riscos a serem mitigados. E por fim, como eu falei anteriormente, grupos de ataques especializados. A gente tem hoje grupos de atacantes que exploram determinadas indústrias, eles não migram para outras indústrias. Então a gente vê grupos atacando a educação, grupos atacando o sistema de saúde, grupos atacando os varejos, o retail, grupos atacando bancos e financial, enfim. Esses são alguns dos percalços hoje que a gente vem tratando dentro das organizações quando a gente fala de gestão de identidade e acesso. Né? E para não perder a nossa postura de também mostrar para o ser humano o quanto a gente é importante, né? A gente vive a tríade da segurança da informação, pessoas, processos e tecnologias. Quando a gente fala de gerenciamento de identidade nas grandes corporações, as empresas, elas tratam essa tríade, elas fazem um processo de conscientização com as pessoas, elas dão treinamento, elas cuidam da tecnologia, elas implementam melhorias no processo e tal. Mas, outside empresa, saindo da empresa, a gente escuta muito aquele jargão de que o ser humano é o elo mais fraco da segurança da informação, né? Mude esse mindset, mude. O ser humano não é o elo mais fraco da segurança da informação. O ser humano é o elo mais importante da segurança da informação. Mas para a gente ter esse nível de importância, é essencial e crucial que a gente mude o nosso mindset. Tá? Então, algumas dicas que a gente precisa levar, vamos dizer assim, para compor a segurança da nossa empresa, porque muitas vezes a gente negligencia os nossos dados e isso pode afetar o acesso à organização com os seus dados, ou afetar você pessoalmente, seja num problema financeiro, numa fraude financeira, ou seja na perda de um acesso à sua rede social, perder o seu Instagram, o seu Meta, o seu Twitter, o seu TikTok, o que quer que seja, né? Mas controle a privacidade dos seus dados. Não negligencie os seus dados. Quando você for instalar uma aplicação, leia o que está escrito no disclaimer. Saiba o que estão fazendo com os seus dados, para onde seus dados estão sendo indo, ou estão indo, o que eles estão fazendo com os seus dados e para que eles vão fazer com os seus dados. É importante que você tenha acesso
a essas informações. Não adianta na política de next, finish, e você está concordando com uma possível fraude dentro do seu aplicativo, dentro do seu mobile ou do seu notebook, tá? Leia o disclaimer para saber se vale a pena você compartilhar as informações que aquele aplicativo está pedindo. O mundo está todo conectado. Como eu falei anteriormente, o ambiente de IoT hoje é uma ameaça? Sim, ele é uma porta de entrada, seja para a tua casa ou seja para a tua empresa. Hoje é possível entrar na sua casa pelo seu ar-condicionado, pela sua fechadura eletrônica, pelo seu ursinho de pelúcia inteligente, pelo seu travesseiro que é controlado via Bluetooth, pela sua lâmpada inteligente, pela sua geladeira, pelo seu roteador, enfim, pela sua Alexa. Tudo é uma porta de entrada para a sua casa. E você precisa cuidar dessa segurança ou do acesso às suas informações. Tá? Como você controla isso? Atualizando, se preocupando com o que está ali. Você realmente precisa estar antenado que a sua casa não tem mais só a chave física de entrada, ela tem outras chaves que você está disponibilizando para outras pessoas entrarem. A aplicativo grátis, existe uma frase muito sábia que é de um cara da Microsoft chamado Paulo Arruda, é que se o aplicativo é grátis, o produto é você. Tá? Desenvolvedor não trabalha com esse tipo de ação, tá? de ação social. Desenvolvedor, ele trabalha realmente para vender aquilo que ele precisa. Se tem alguma coisa grátis ali e você está baixando achando que aquilo realmente é grátis, certamente tem alguma coisa embutida naquele determinado aplicativo que vai consumir alguma coisa do teu dispositivo, seja ele mobile, seja ele desktop. Lembro o caso que aconteceu no meio do ano passado, que foram os casos de aplicações para mobile, sistemas operacionais Android e iOS, que controlavam o ciclo menstrual das mulheres, tá? Todas as aplicações analisadas tinham uma surpresinha, que se eu não me engano era o spyware, um ARWAD, ou era alguma coisa que estava roubando informações no mobile, né? Então, para que uma aplicação dessa? Mas enfim, cada um. Né? Voltamos ao papo de privacidade e controlar o acesso aos seus dados. Engenharia social, fique esperto, né? Sempre bom. Hoje a gente vê muito caso de phishing, smishing, vishing, pessoas te ligando, se passando por aquilo que não é, a inteligência artificial gerando vídeos de pessoas falando aquilo que elas não falaram. Então é importante que a gente esteja atento essas questões que envolvam a engenharia social e a inteligência artificial também, né? Que aí eu entro no quesito transformação digital, né? Então, pessoal, mude o seu mindset. Eu brinco que as pessoas falam muito que a gente vai viver um Black Mirror, né? Que as coisas todas integradas, o Skynet, aquelas paradas. Gente, o Black Mirror não é amanhã. O Black Mirror é o dia de hoje. A gente já vive essa maluquice que o Black Mirror retrata. Tá, que essa série retrata. Se você tirar todo aquele glamour hollywoodiano dessa série e analisar capítulo por capítulo dela, você vai ver que tudo aquilo que está sendo retratado faz parte do seu dia a dia. A questão de likes, a questão de querer seguidores, aquelas coisas todas, o mundo todo integrado, o crime saindo do virtual para o real, tudo isso já é a realidade que a gente vive hoje em dia. Né? Eu brinco que amanhã a gente vai matar zumbi com Walking Dead, ou a gente pode ser contaminado por um fungo e viver o The Last of Us. Beleza, pessoal? Era isso. De novo, meu nome é Felipe Prado. Mais uma vez agradeço demais a possibilidade de estar palestrando nessa primeira versão do Alcatraz. Espero que a primeira de muitas. E estou aberto a dúvidas, estou à disposição para o que vocês precisarem, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.